Sob a proteção de Deus, eu declaro aberta a 14ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da terceira sessão legislativa do biênio 2019-2020. Cumprimento a todos os vereadores, a todos os presentes, a todos que nos assistem, e no expediente do dia eu peço a Ângelo que passe ao livro de presença para coletar as assinaturas dos vereadores, por gentileza. Continuando o expediente do dia, eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata, por gentileza. Ata da 13ª sessão ordinária do primeiro período legislativo do biênio 2019-2020, da terceira sessão legislativa realizada em 28 de maio do ano 2019, no Salão Nobre Antônio Magno Mesquita, plenário da Câmara Municipal de Piatã. Às 9 horas, reuniram-se os parlamentares sob a presidência de Pedro Paulo Macedo, sendo o primeiro secretário o vereador Ronaldo de Souza. Depois de verificado o quórum, foi declarada aberta a sessão sob a proteção de Deus e lido o expediente do dia, a saber, livro de presenças e ata da sessão anterior, que após lida foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade, foi pedido parecer às comissões de Justiça e Redação e de Finanças, Orçamentos, Contas ao processo legislativo número 446/2019, projeto de lei número 251/2019, que promove a adequação orçamentária do consórcio Chapada Forte no âmbito do município e autoriza a abertura do crédito especial ao orçamento anual 2019.
Foi apresentado o processo legislativo número 448/2019, projeto de lei 253/2019, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Transporte e Circulação no município de Piatã, adequando a legislação municipal à federal, em especial ao Código de Trânsito Brasileiro. Foi apresentado ainda o processo legislativo número 442/2019, projeto de resolução número 1/2019, do vereador Grayson, que cria no âmbito do município a Câmara Mirim. E, em seguida, foi aberto espaço ao senhor João Eudes, presidente da ASCOP, o qual explanou rapidamente falando da situação do transporte escolar em algumas localidades, assim como os dias letivos que não são cumpridos, pedindo uma solução para esse problema. No espaço destinado a requerimentos e indicações, escrito falou Edio Juscelando Hermínio, o qual comentou que esteve na localidade do Vão e constatou que aquela estrada está realmente necessitando de roçagens e pediu providências. Questionou que não obteve nenhuma resposta ainda sobre a empresa que ficará responsável pela iluminação pública do município. Cobrou reparos na estrada de Núbia, que está ruim. Comentou sobre a fala de Miron na semana passada a respeito de irregularidades em contratos de empresas, informando que estará formalizando essa e outras denúncias ao Ministério Público do Estado. Em a parte, Miron parabenizou o colega pelo complemento sobre esse assunto e disse achar que esse dinheiro deveria ficar aqui com algumas empresas do município. Com a palavra, Manuel Miron parabenizou João Eudes por sua explanação sobre o transporte escolar, dizendo que sempre questionou o assunto na casa. Leu o artigo 70 da Lei Orgânica, que fala sobre o vereador ser inviolável. Disse achar que a administração vem cozinhando os professores em banho-maria a respeito dos 60% dos precatórios, para depois falarem que não tem direito, e pediu que a categoria se manifestasse sobre isso. Questionou mais uma vez sobre a ligação dos refletores do campo de Cabralha, assim como a construção das praças da sede do distrito. Em a parte, Jusce falou a João Eudes que as autoridades já têm conhecimento desse assunto do transporte escolar. Parabenizou Miron pelo pedido das praças e solicitou também para Inúbia. Com a palavra, Grayson Roberto agradeceu aquelas pessoas que lhe foram solidárias na questão das difamações feitas a ele nas redes sociais. Depois falou um pouco da vida do vereador e de suas atribuições. Revelou que está realizando um grande sonho em ajudar uma família carente do distrito de Núbia na construção e doação de uma casa e agradeceu a todos que ajudaram. Informou que o PSF de Núbia receberá uma ambulância para atender toda a comunidade. Comentou dos festejos de Santo Antônio e das atrações que já foram contratadas. Dirigiu-se a Jusce e disse que irá pedir à administração mais organização no gerenciamento das máquinas. Respondeu ao comentário do colega sobre as praças, dizendo que o mesmo ficou à frente da administração por 8 anos e também não fez. Com a palavra, Valmir Almeida comentou que participou de uma reunião na semana passada e que percebeu a necessidade de alguém da casa na composição do Conselho Municipal de Educação. Comentou ainda que a fala de João Eudes, quando citou a LDB, ficou muito bem colocada. No entanto, tem que haver uma regulamentação da Lei Orgânica Municipal. Citou o BNCC, que também é muito rica nessa questão. Disse que deve observar ainda a realidade do município, pois muitas das escolas estão com os regimentos defasados. Agradeceu Miron por ter mencionado o trabalho da PLB na questão dos precatórios, ressaltando que de todas as cidades da Bahia, Piatã é que está com o processo mais adiantado, mas sinalizou que tem ainda algumas pendências a ser concluídas no processo por conta de algumas dificuldades. Com a palavra, Ronaldo de Souza parabenizou a fala do professor João Eudes sobre o transporte escolar e como vereador disse se sentir constrangido com essa situação, mas falou que essa questão não está passando em branco, pois já foram tomadas as devidas providências através do Ministério Público, apesar de reconhecer que é preciso fazer mais. A respeito dos dias letivos, disse que fica difícil cumpri-lo, com tantos dias facultativos. Dirigiu-se a Grayson, discordando em a parte, quando ele fala que ser vereador é a arte de engolir desaforo.
ressaltando que o povo humilde brasileiro já vem há muito tempo engolindo esses desaforos sem atendimento em todos os sentidos, devido à grande roubalheira da maioria desses políticos. Comentou sobre a ambulância destinada para a Inúbia, parabenizando essa iniciativa. Só espera que seja para atender todos sem distinção. Em a parte, Grayson disse não concordar com o colega em generalizar que todos os políticos são desonestos. Também à parte, Miron parabenizou Ronaldo por sua fala, dizendo que o colega é um vereador muito atuante. Pedro se afastou momentaneamente da presidência, passando ao vice Roberto Oliveira para poder fazer uso da palavra, o qual falou da comemoração que fez na comunidade do Canguçu, juntamente com a Secretaria de Assistência Social. Deixou seu voto de pesar aos familiares do senhor Natalino, comentou sobre o texto que foi vinculado nas redes sociais sobre o jogo do último final de semana, que acabou polemizando e esclareceu que foi um sentimento do grupo de jogadores do time do Unido Esporte Clube. Discordou do texto vinculado pelo senhor Zalmi nas redes sociais. Em a parte, Júlcio compartilhou da fala de Pedro. Retornando aos trabalhos, o presidente passou a palavra a Júlcio, que falou pela liderança da oposição e esclareceu a fala de Grayson, citando alguns fatos positivos a respeito da época que esteve à frente daquela gestão. Falando pela liderança do governo, Grayson rebateu a fala de Júlcio, criticando a gestão anterior, assunto que gerou uma rápida discussão no plenário. Não havendo mais oradores, passou-se a ordem do dia, que nada constou. Ao final dos trabalhos, o presidente agradeceu a todos e encerrou a sessão, mas antes determinou que se lavrasse esta ata, a qual, após lida e aprovada, vai assinada pelo presidente Pedro Paulo Macedo, pelo primeiro secretário Ronaldo de Souza, pelo vice-presidente José Roberto de Oliveira e demais vereadores, Jailton Mendes Silva, José Hélio Mesquita, Zaqueu Alves de Souza, Manuel Miron Matos, Grayson Roberto Soares Mesquita, Gilson Araújo da Silva, Juscelando Hermínio Pereira e Valmir Almeida Silva. Aqueles que concordarem com o conteúdo da ata permaneçam como estão, os que discordarem se manifestem, por gentileza. Então a ata fica aprovada por unanimidade. Obrigado, secretário. E peço a Ângelo que colete a assinatura dos edis na ata. Enquanto os vereadores assinam a ata, eu faço pedido de parecer à Comissão de Justiça e Redação e de Finanças, Orçamentos e Contas, ao processo legislativo número 445 de 2019, projeto de lei número 250 de 2019, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2020 e da outras providências. Faço a apresentação dos processos legislativos número 449, 450, 451 e 452 de 2019, indicações número 7, 8 e 9 e 10 de 2019, do vereador Grayson, que indica a realização do campeonato regional no distrito de Inúbia, indica ao senhor prefeito municipal a criação da Guarda Civil Municipal, indica a criação da Orquestra Sinfônica, sendo uma sênior, composta por músicos da cidade, e outra júnior, formada por crianças e jovens em condições de risco social. Indica ao senhor prefeito municipal que seja feito na sede e nos distritos
parques infantis e parques de atividades físicas para adultos e ainda lixeiras, a instalação de lixeiras. O espaço está aberto para requerimento e indicações. Os vereadores que forem fazer uso da palavra, se inscrevam, por gentileza. Tá aqui? Com a palavra, o vereador Juscelio Hernando. Senhor presidente, caros colegas, quero saudar todos e todas aqui na pessoa de Negão, que sempre está aqui presente, nos honrando. Senhor presidente, as redes sociais às vezes deixam a gente aborrecido em determinadas coisas. Agora cedo, um colega me enviou uma mensagem de WhatsApp dizendo uma postagem que o grupo de oposição teve em Salvador por questão de medo da prorrogação das eleições para 2 anos. Engano de quem pensa dessa forma. Pode ter a maior certeza do mundo. Se imagina que tem quatro pessoas que têm coragem de política, somos nós. Você pode ter a maior certeza disso e fica aqui. E essa pessoa que postou devia analisar que o prefeito e o provável futuro candidato estavam lá presente. Eles também provavelmente devem estar com medo, porque quem postou, se achou que o grupo de oposição estava com medo, o grupo de situação também está com medo, porque os dois estavam todos dois lá. Mas isso não leva ao caso, eu só estou aqui querendo relatar, porque é umas coisas que a gente vê e fica indignado. Porque, na verdade, tive mesmo, foi em Salvador, com o meu deputado estadual, com o senador, tive formalizando as denúncias na Procuradoria, porque o que tem feito aqui não tem surgido efeito, então nós fomos mais para frente para que as coisas andem. Senhor presidente, a semana passada tive aqui também o caro líder entregando uma casa para uma família carente de Núbia. Essa família carente, merecedora demais, como tem muitas no município. Aqui tem 2 moças também que faz a parte assistencial também de uma família em Cabralha que está necessitando, desde a semana passada que elas já vieram para que alguém do setor da área social tomasse essa providência, que é essa família também, que lá está precisando também, é muito carente, chega uma situação também como a mesma de Núbia. Então espero que o caro líder tome essa mesma providência, porque, na verdade, sei que ele é um vereador de Núbia, é mais atuante na região de Núbia, é mais reconhecedor da região de Núbia, mas tem uma família aí de Cabralha que também passa pela mesma situação e precisa dessa casa. Então, que tome as providências necessárias. Estou aqui pedindo por vocês, pela família carente, porque não tem pessoas que façam por eles. Então, espero que o prefeito, porque, na verdade, o prefeito devia fazer um projeto, enviar para a Câmara e fazer uma seleção de pessoas carentes. Como a gente é conhecedor no município inteiro, como tem muitas localidades que a gente sabe que é de família muito carente e que precisa, e que essas pessoas sejam selecionadas, para que receba uma casa, uma ajuda, alguma forma, e que alguém também contribua de outra forma. Então, espero aqui, caro líder, que Vossa Excelência, diante do prefeito, faça esse pedido ao prefeito, para que tome essa atitude para essa família que é merecedora. Está aqui meu apelo, como eu disse para vocês desde a semana passada que eu iria fazer esse apelo. Então, espero que o prefeito também tome essa providência, como fez com a de Núbia. Pelo menos da forma que ele fez com a de Núbia, se ele fizer com a de Cabral, ele está sendo justo. Então, espero que ele tome a providência, porque, na verdade, não pode tomar
prefeito tomar posição de uma família e não tomar da outra. Então, fica aqui meu apelo. Senhor presidente, o mais quero agradecer e falarei também pela liderança da oposição. Aqui eu estou vendo algumas coisas aqui no aplicativo ainda. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador professor Valmir. Meu bom dia, senhor presidente. Quero saudar os demais vereadores. Em nome do funcionário Ângelo, eu quero saudar todos os demais funcionários, saudar todos os presentes. Em nome de Mirante Neuza, aqui presente. Neuza, gostaria de aproveitar a oportunidade e parabenizar a amiga Neuza e ex-aluna pela garra, pelo excelente início que teve na carreira política, quando ela conseguiu, com mérito, podemos dizer que praticamente que pessoal, cerca de quase 300 votos. Parabéns, Neuza. Já tem alguns anos, mas aquilo que se é virtude, passa o tempo, mas a gente tem que usar sempre. Eu gostaria de fazer um convite a todos os colegas vereadores e todos que me ouvem nesse momento, porque esse final de semana nós vamos ter a festa tradicional, que é a Micabralha. A gente fica alegre, né, quando a gente vê colegas ali circulando, ali presentes, independente de quem está fazendo. Eu acho que, assim, eu percebo que falta muito em Cabralha, né, essa presença das lideranças políticas, assim, eu percebo, e quando eu não estou muito lá, às vezes a gente pede até as pessoas para procurar quais são os colegas vereadores que estão presentes, e seria uma honra para nós, colegas, estarem lá, né, comparecer na casa da gente. Eu fico mais em casa. Aquelas pessoas que realmente gostam, né, de participar, a gente sabe daqueles que não são muito adeptos a esse tipo de festa, mas a gente sabe das demais pessoas que nós temos essa barreira que é muito forte. O grupo tal está fazendo, eu não vou. Se fosse o meu, eu iria, né? Infelizmente, isso é cultura, não é grupo de oposição nem de situação. É uma cultura nossa. Evitamos ir numa festa porque é o grupo tal que está fazendo. Infelizmente, tem isso. Mas eu gostaria muito de contar com a presença dos colegas lá na festa de Cabralha, sábado e domingo, tá ok? E seria, assim, uma honra para nós recebê-los. Com relação às praças que o nobre colega falou a semana passada, meu colega Manuel Miron, mais uma vez eu queria agradecê-lo por ter mencionado, né, e teve reflexo, colega, quando Vossa Excelência mencionou aqui o trabalho do sindicato, o trabalho da PLB. Eu tenho uma admiração muito grande pelas pessoas, porque a mídia, ela espalha muito as notícias ruins, mas ela espalha também as notícias boas, né? Quando Vossa Excelência menciona aqui com relação ao trabalho que nós estamos fazendo, ao trabalho da PLB. Eu quero, mais uma vez, agradecer a Vossa Excelência. Mas, assim, Vossa Excelência teve uma fala aqui, naquele momento, que não tem praça em Cabralha, né? Na verdade, as praças de Cabralha, elas precisam de, eu não diria nem reforma, né? Mas talvez algumas que precisam ser construídas, porque de fato nunca existiu, que é a praça que fica na Rua Augusto Rocha, né, de frente do Colégio Estadual. Mas nós temos 3 praças em Cabralha, né? Nós temos a Praça João Paulo, né, que foi construída no governo de Edemar Lúcio, né, como prefeito, e Adécio Macedo como vice. Foi construída aquela praça, o tamanho normal, do que realmente era suficiente para a praça, e que aquela pracinha, quando a gente assumiu em 2013, ela estava numa situação meio que precária. E eu e o vice, juntos, nós gastamos, dividindo em 2 partes, eu e ele gastamos
R$ 3.800 naquela pracinha, para fazer algumas reformas, embora é necessário que se construa outra. A Praça ACM, que é a Praça da Feira, é uma praça antiga, né? Que ela se construiu ali, se formou, talvez de uma forma até natural, no governo do Sr. Arquimedes, que, por sinal, o Sr. Arquimedes, muito organizado, deixou o centro de Cabral extremamente organizado, e algumas ruas que ficam fora de Cabral, que vão se construindo, mas de forma muito que desorganizada. E tem também a praça que hoje a gente batizou o nome de Arquimedes Almeida, que era o antigo campo, que foi feito um benefício muito grande lá na questão de uma emenda do Estado, né, as duas praças. E tem a Joaquim Manuel de Macedo, que é a mais antiga, que já existe há muito tempo, essa praça, que é a de frente da Igreja Católica, que são praças pequenas, né, mas que elas já existem e que realmente precisa que elas sejam, quem sabe, talvez até destruídas todas para fazer outras. É necessário, porque a gente percebe que Cabralha tem a mesma cara, Cabralha tem, né? Mas que, diante das praças que tem, por exemplo, a prefeitura vem nos ajudando a dar manutenção. Porque eu confesso que eu e o vice, nós gastamos apenas uma vez, 2013. Daí para cá, inclusive hoje, né, atualmente elas estão todas pintadas, não é o suficiente, claro que não, tem que se fazer algo melhor que o distrito merece, mas que, na verdade, essas praças são pequenas, mas elas existem na medida do possível. Eu gostaria de passar para os colegas um resultado que nós concluímos oficialmente, através de notificação ao município, ao Executivo e à Secretaria Municipal de Educação. Nós prestamos conta à comissão dos precatórios, nós prestamos contas ao município, entregamos ao município todo o trabalho que nós fizemos. Algumas pessoas que faltavam ainda entregar alguns documentos, nós concluímos. Não tivemos condição de entregar na sexta, porque a gente ficou lá até 6 da tarde, embora pessoas ficaram disponíveis aqui para receber, mas a gente preferiu entregar num dia e horário útil, que vim ontem especificamente para fazer esse procedimento, entregar todo o levantamento que nós fizemos de forma oficial. Eu queria pedir desculpa aos vereadores, que eu achei até que eu tivesse trazido o ofício, mas se Vossas Excelências aí quiserem a cópia do ofício, a gente pode trazer na próxima sessão, para Vossa Excelência, sem problema nenhum. E, nesse ofício, eu queria esclarecer para os colegas, e gostaria que, se os colegas não entendessem, que os colegas eles pudessem assim estar me perguntando. Eu não tenho aqueles dados oficiais, como eu disse, eu esqueci de trazer o ofício, mas nós fizemos um levantamento de 262 professores, que nós detectamos em professores que estão em atividade, aqueles que trabalhavam na época, outros que aposentaram, alguns que faleceram. Então, nós fizemos de 262 professores. Desses 262 professores, houve a adesão, que foi a assinatura da procuração para o advogado votado na Assembleia de 24 de novembro de 2018, nós tivemos a adesão de 234 professores. Então, 262 professores, com a adesão de 234, me ajuda aí, por favor, 28 professores, né, acharam por bem não aderir, esses advogados, que isso não existe nenhum ato de qualquer erro ou qualquer falha. Isso existe, isso é questão de ideologia. Então, esses 28 professores não aderiram. Então, nós temos, nesses 234 professores, somando tudo, então, dá um valor de 6 milhões e fração. 6 milhões e fração. Eu não tenho aqui a fração, que tem até centavos lá, mas é 6 milhões e fração, que é esse que realmente entregaram, cada um a sua procuração. Dos 28 professores, que nós também fizemos da mesma forma, dá um total de 800 mil e fração. Então, o que é que ocorre?
esse dinheiro está como primeira reserva, desses 800 mil e fração, como primeira reserva, porque esses professores, eles provavelmente vão fazer algo e provavelmente vão procurar o município, e qualquer procedimento que for feito, com certeza vai estar lá esse valor. E entregamos também um documento com 6 pendências, que nós não tivemos condição de colocar, nem de tirar, porque a gente percebe de pessoas que trabalham, mas que não conseguimos documento da época, para que realmente a gente pudesse consolidar o procedimento. Então, nós entregamos ao município essas 6 pendências, e dentre essas 6 pendências, nós também entendemos que pode aparecer mais pessoas para nos procurar, dizendo que passou a saber e que tem direito, e possa provar esse direito. Então, para isso, nós deixamos uma reserva de 600 e fração, 600 mil e fração, que qualquer pendência que vier a ter, com certeza, vai dar para cobrir. E deixar os colegas entender o seguinte: dos 6 milhões de fração, que é dos 234 que aderiram, ele já está ali o quê? Comprometido. Dos 800 e fração, que é dos 28 que não aderiram, também está comprometido. Esses 600 mil e fração, se porventura a prefeitura resolver essas pendências de 6 pessoas, e também aparecer mais pessoas. Então, eu só quero dar um exemplo. Digamos, eu vou deixar uma conta exata, porque é mais de 600 mil, mas eu vou deixar uma conta exata, 600 mil. Digamos que apareceram pessoas e que esse valor vai dar 200 mil reais. Que apareceram e provaram dá 200 mil reais. Então, isso fica ali 400 mil. Esses 400 mil reais, ele será dividido proporcionalmente para todas as pessoas. Esses 234, mais os 28 e mais os que aparecerem. Então, isso quer dizer que se a lista crescer de 262 para 270, então aquela reserva vai incluir todo mundo e dividir proporcionalmente. Deu assim para os colegas entenderem, gente? Eu não falei assim os valores, porque tem centavos e reais, entendeu? E no momento eu não lembro aqui tudo, porque são números grandes. Mas eu posso estar trazendo, os colegas posso estar trazendo o ofício, então ficou dessa forma, tá ok? Então a gente preveniu para que a gente não tivesse problemas futuros e que qualquer conversa que o colega vê, porque não me procurou, vou colocar na justiça. Não, não precisa, porque a gente tem a reserva. Pois não, colega, vou te dar a parte, senão vai fazer igual das outras vezes. Se eu pedir a parte, pode usar. Não, eu quero mais uma vez parabenizar pelo trabalho da PLB. E esses 600 mil um caixa separado, que não teve aquele, a gente em conversa, me falou que teve um dinheiro à parte, né? Esses 600 é a parte do dinheiro que se aparecer pessoas, mas... É isso aí, mas as pendências que nós detectamos, 6 pendências, que nós não temos como definir, nem tirar do processo e nem concluir. Então, essas 6 que a gente já detectou o nome, está ali, precisando de resolver o problema, e se porventura aparecer mais pessoas. Se, por exemplo, chega uma pessoa e diz, eu tenho direito no precatório, e ele não está em nenhuma das listas, ele vai procurar a administração e ele vai fazer. Entrar nesses 600 vai mil. Entrar nesses 600 mil. Porque os 800 de fração é dos 28 professores, e os 6 milhões de fração é daqueles 234 que já fez o procedimento. E esses 28 que não aderiram, o advogado nem nada, mas... Não corre risco nenhum, né? De perder o direito? Não. Os 800 mil reais está lá. A gente tem o cálculo de cada um. Certo. A gente fez o cálculo do mesmo jeito. Agora, esses professores, provavelmente, eles deverão procurar a administração. E aí, o valor, inclusive, já está... Na verdade, esses 28 professores, colegas, que são pertinentes a esses questionamentos, esses 28 professores, na verdade... é diferente dos que aparecerem, porque se aparecer alguém que diz que tem direito, vai ter que fazer o levantamento na secretaria. Esses 28 professores não foi entregue tudo para o município. Já a partir de quando? Porque assim, existem professores de 40 ou 20 horas que têm valores diferentes. Com certeza. Porque um professor com 40 horas que ele tem 1º de janeiro de 1998, a 31 de dezembro de 2006,
ele é integral. Mas tem professor que tem 40 horas que ele tira ou licença, né? Então, então, nós temos professor de 40 horas que tem 2 cadastros, que ele vai de 95 até 2003 com 20 horas, depois ele entra em 2003 com outro concurso. Então, quer dizer que ele tem 40 horas, na verdade, ele tem 40 horas no município, mas no precatório ele só tem 40 horas a partir de 2003. Então, é um procedimento complexo, por isso que a gente demorou tanto. Com certeza. É bem complexo. Quer dizer, os 28 aqui, é os mesmos valores dos 234, né? Não, assim, não, depende igual o novo colega falou aí, né? Das 40 horas. Por exemplo. Que começou com 40 horas, estava com 20 até certo tempo, e aí agora, depois, entrou nas 40, então cada um aí diferencia a coisa do pagamento. O professor, dentro desses 28, que tem 20 ou 40 horas, que ele é integral, ele vai ter o mesmo valor daquele que tem 20 ou 40 horas que aderiu. O fato de aderir ou não aderir não muda valores, né? O procedimento é outra coisa, mas os questionamentos, eu agradeço Vossa Excelência por esses questionamentos, porque fica mais esclarecido. E depois eu posso passar a cópia dos ofícios que a gente entregou ao Executivo. Eu agradeço. Obrigado, colega. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Manuel Minon Matos. Senhor presidente, eu quero aqui saudar os novos colegas, também quero saudar o público na pessoa de Meire e também Neuza, que são Mirande Neuza e Clares Meire, mas carinhosamente é Neuza e Meire, na pessoa de todo mundo. Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, porque é o que nos dá condições, saúde, entendimento, compreensão, paz, amor. E eu gostaria também de falar também pelo que o novo colega Beto Bahia, carinhosamente, falou sobre o sentido da oração. Eu, caro colega, eu quero fazer das suas palavras as minhas, porque a oração hoje é um meio mais que você fala diretamente com Deus. E eu gostaria de, eu não vou parabenizar, mas falar que as suas palavras foram, e quero fazer das suas palavras as minhas. Senhor presidente, senhores vereadores, existe nessa Câmara, no período de mais ou menos 2 anos, que nós, vereadores, fazemos reivindicações aqui. Quantas indicações, quantos requerimentos nós fizemos aqui? E até o momento, nós tivemos pouquíssima, eu não digo do que nós fizemos aqui, 5% de resposta, num total de 100%. 95% está aí sem resposta ainda. Eu gostaria de falar aqui também sobre um projeto de lei que eu apresentei aqui no dia 5 de novembro de 2018. Teve a sua tramitação, como é de costume, segundo o regimento interno, foi para votação, teve uma votação unânime, todos os vereadores votaram a favor, só que foi encaminhado ao Executivo e até o momento não tivemos resposta. No regimento interno da Câmara,
diz: o projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal será enviado pelo senhor presidente ao prefeito, que aqui cessando o sancionará. Se o prefeito considerar o projeto em todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á totalmente ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data de recebimento, e comunicará dentro de 40 horas ao presidente da Câmara os motivos do veto. Decorrido o prazo de 15 dias a que se refere o parágrafo anterior, o silêncio do prefeito importará numa sanção tácita. E até hoje, eu não tive nenhuma resposta sobre esse projeto, senhor presidente. Eu acredito que esse projeto, eu não sei como foi encaminhado, qual a data, para a gente comparar os prazos aqui. Gostaria, senhor presidente, que Vossa Excelência tomasse parte nisso aí, nesse projeto, porque esse projeto dispõe sobre a gravação e áudio e vídeo nas sessões de licitação pública realizada pelo Poder Executivo e Legislativo do município de Piatã, na forma que especifica. Tem todos os artigos, foi aprovado por unanimidade nesta Casa do Povo, e até hoje não foi sancionada nenhuma lei. E cabe ao presidente promulgar, segundo o regimento interno. Mais uma vez, eu peço encarecidamente ao senhor presidente que Vossa Excelência possa ver isso para mim e tomar conhecimento desse projeto. Gostaria também, senhor presidente, nobres colegas, de falar da iluminação pública. Existe um contrato de número 306 de 2019, de 16.630, que tem como objeto contratação de serviço de manutenção do sistema da rede de iluminação pública deste município de Piatã. Essa empresa se chama Edson Araújo dos Santos de Seabra. Eu não sei se algum colega possa falar se já viu essa empresa trabalhando na iluminação pública. Porque as reivindicações, as queixas de lâmpada apagada na zona rural, a gente recebe demais. Constantemente, pessoas pedindo para a gente vir aqui falar, para pôr uma lâmpada, para pôr um braço. A Coelba não deixa um mês sem cobrar a iluminação pública. A Coelba cobra um montante muito grande dentro do município da iluminação pública. E existe lugares que onde cobra não tem nenhum braço. Tem casas que não existe nenhum braço, mas a conta de luz todo mês chega com a taxa TIP, taxa de iluminação pública. Por isso, nós vereadores somos os fiscais do povo, temos que tomar parte, tomar conhecimento sobre esses assuntos. Quero aqui agradecer a administração, em público, agradecer
o vice-prefeito Adécio, que tomou parte da iluminação do campo de Cabralha, que foi concluída. Tenho aqui cobrado várias vezes, hoje, os atletas, os jogadores. Ontem mesmo, eu não estava aí, estava em Salvador, mas tive notícia que jogaram até aproximadamente 8 horas. Eu quero deixar registrado aí nos anais dessa casa esse meu agradecimento sobre a administração de ter atendido um pedido que eu fiz. Sei que não sei qual foi o motivo, demorou, eu não sei qual foi o motivo, mas não escondo. Está concluído. Peço no momento também, segundo um requerimento que eu fiz aqui, da complementação de uma tela forte, uma tela mais alta, tanto no lado no fundo de uma trave e da outra, para proteger as moradias, as casas naquele campo. Sobre as praças que o nobre colega falou, realmente existe, mas eu acho que Cabralha merece mais. Merece mais um cuidado nessas praças. Quero agradecer aqui a oportunidade que tive de falar e agradecer a todos os colegas e agradecer ao presidente pela oportunidade e parabenizado pelo bom trabalho. E também sei que é um direito do vereador, mas quero aqui registrar o meu agradecimento ao presidente pela disponibilidade do carro ontem para nós, vereadores. Vereador Jussi, Gilson, Rony e eu fomos até Salvador, apesar das redes sociais nos criticar, nós deixamos lá registrado no gabinete do presidente da Assembleia Legislativa vários pedidos, deixamos lá no gabinete do deputado Marquinho Viana várias reivindicações lá, inclusive estou recebendo um trator aí pela Associação de Bela Sombra, que vai beneficiar não só a Associação de Bela Sombra, a da Vereda Velha e as do Felizardo, do Riachinho, vai ser disponível para todas essas comunidades. Eu quero agradecer, senhor presidente, pela oportunidade que eu tive. Pois não? Eu só queria aqui fortalecer, nobre colega, que Vossa Excelência teve uma fala após a minha fala, e pode ser que dá uma conotação com relação às praças, né, de que eu estava aqui na minha fala contra, mas é porque na sessão anterior, Vossa Excelência disse que lá não tem praça, né? E quando eu falo que lá tem praça, eu não quero dizer que Cabralha não merece mais. É como se o senhor está defendendo Cabralha para melhorar a praça e eu estou sendo contra, eu não seria maluco, né, de fazer isso, mas a conotação foi essa, porque o senhor disse aqui que lá não tinha praça, e lá tem praça. Agora, são praças antigas e que não é a altura do merecimento de Cabralha. Eu quero deixar claro
que eu jamais sou contra qualquer tipo de reforma na praça. Eu estou dizendo que lá tem praça. E o Vossa Excelência disse que não tem. Foi isso só, deixar registrado. Obrigado. Obrigado, colega. Não, eu quero também dizer também que não levei em conta isso aí, não. Talvez eu falei, não tem praça porque é um momento, alguma coisa, mas nunca, jamais, desejaria que falar que o senhor, Vossa Excelência, falasse que não precisa. Porque eu acredito também é um batalhador, e se for para lá, a gente tem o benefício, a gente tem que juntar, dar as mãos e apoiar. Obrigado, senhor presidente, pela tolerância. Eu que agradeço, vereador. Com a palavra o vereador Beto Bahia. Eu quero que registre aí, viu? O meu bom dia a todos. Eu quero mais uma vez, senhor presidente, como faço em todas as minhas coisas, e que oriento também as pessoas que faça, de agradecer a Deus e de pedir a sua orientação em tudo. Confirmar o que eu disse na semana passada e que o nobre colega Miron mencionou aqui, que realmente a oração, Miron, é a arma mais poderosa que nós temos contra os nossos problemas, por maior que eles sejam. Então, orientar as pessoas que, diante dos seus problemas, que orem e que orem. Quero mais uma vez agradecer a Deus, pedir a Ele que nos conduza pelo caminho do bem, pedir a Ele que abençoe a todos, inclusive aqueles que nos têm antipatia, pedir a Deus que nos torne, assim como torne os nossos adversários, os nossos difamadores, os nossos calunionadores. Opa, essa aqui não saiu não. Aqueles que nos fazem calúnia, ficou mais fácil. Para que torne a todos pessoas do bem, que possa sempre somar com aquilo que for melhor para o nosso mandato, para a administração pública de nosso município, de nosso estado e de nosso país. Quero mais uma vez saudar o senhor presidente, em nome do colega Miron Matos, saudar os colegas vereadores de oposição, em nome do colega Zaqueu, saudar os vereadores de situação, em nome de seu Arnaud, que é um dos frequentadores mais assíduos dessa Casa de Lei, de saudar as demais pessoas que nos assistem. Saudar também aqueles que nos assistem via transmissão ao vivo. Quero, senhor presidente, falar um pouquinho de cada uma das indicações que foi apresentada pelo senhor hoje nessa casa, sendo elas de minha autoria. Quero falar um pouquinho sobre a GCM, que é a Guarda Civil Municipal. A Guarda Civil Municipal, na verdade, é a polícia do município. É a polícia que realmente tem o poder de polícia. E o mais importante, que o prefeito tem total autonomia sobre ela. Quero dizer que a Guarda Municipal, ela não só dará proteção aos bens patrimoniais, como também é de sua competência planejar, coordenar, desenvolver atividades de proteção de bens, de serviços e de instalações do nosso município. A Guarda Municipal nos ajudará na conservação do nosso meio ambiente, na segurança escolar, na coordenação do nosso trânsito e por aí. Assim como eu saudei seu Arnaud por ser um dos frequentadores mais assíduos dessa Casa de Lei, quero também saudar Alessandro. Eu nunca ouvi nessa casa, é a primeira vez, mas a primeira não é a última. Seja sempre bem-vindo. Senhor presidente, eu gostaria de registrar em nome da mesa também a presença do chefe de cartório nesta casa,
pessoa que tem contribuído muito para o desenvolvimento do município com o seu trabalho. Seja bem-vindo, Alessandro. Esperamos você aqui outras vezes. Muito obrigado pela presença. Quero falar também, senhor presidente, a respeito de minha indicação para a instituição da Orquestra Sinfônica. Inclusive, encaminhei já ao Executivo Municipal, assim como está sendo encaminhado por essa casa, um projeto de lei. Quero dizer que, na verdade, a minha preocupação é da gente estar dificultando para que os nossos jovens trilhem em caminhos tortuosos. Eu acho que a nossa juventude precisa ter acesso a alternativas sadias para desenvolver a sua cidadania e para manter-se distante dos caminhos socialmente destrutivos. Lembrando que a música faz bem para a mente e que também faz bem para a alma. Quero falar também a respeito do campeonato municipal que fiz a indicação para que fosse realizado no distrito de Núbia, visto que todos os anos a Prefeitura Municipal de Piatã realiza campeonatos de futebol na extensão territorial do nosso município, a exemplo de nossa sede, do Rela e do distrito de Cabralha. Aproveito, inclusive, a oportunidade para convidar as pessoas que se façam presentes no próximo final de semana, quando estará ocorrendo tanto a disputa do terceiro colocado, como também a disputa entre o campeão e o vice do campeonato que está sendo realizado aqui em Piatã. Dizer que a juventude de Núbia também anseia pela realização de um campeonato lá naquele distrito, assim como anseia também pela construção do novo campo. Dizer também a respeito dos parques infantis e dos parques de atividades físicas e da colocação de lixeiras, que também fiz a indicação. Quero dizer que essa indicação, na verdade, ela tem como objetivo a nossa contribuição com a melhoria da qualidade de vida da população, com a limpeza pública, com o embelezamento de nossa cidade e a melhor qualidade da saúde de todos e a valorização dos cidadãos e das cidadãs que nos escolheram para seus representantes, bem como a nossa contribuição com a educação, com o meio ambiente, mantendo limpa a nossa cidade e facilitando a coleta de lixo. Quero também dizer que na semana passada eu fiz aqui o anúncio da ambulância. Quero aqui mais uma vez agradecer o prefeito municipal por estar disponibilizando essa ambulância para o distrito de Núbia, e não poderia também deixar de agradecer o deputado estadual Luciano Simões, que é pelo seu intermédio que a ambulância está chegando ao nosso município. São essas minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado. Eu que agradeço, vereador. Com a palavra, o vereador e primeiro secretário dessa mesa, Ronaldo Souza. Bom dia, senhor presidente, demais colegas vereadores. Quero aqui, em nome de Alessandro, cumprimentar as demais pessoas presentes nesta casa e dizer que é importante a participação de todos para estar aqui colaborando com a gente, contribuindo com a sessão. E de esclarecer aqui, Alessandro não é a primeira vez, já esteve aqui, né, outras vezes, e que continue vindo a esta casa. Senhor presidente, agradecer também a Deus por mais essa oportunidade a qual Ele nos concede de estarmos aqui e dizer que Ele é bom, como sempre falo, é bom o tempo todo, né? A misericórdia e a graça dele é quem tem nos feito caminhar no dia a dia. Senhor presidente, ontem estivemos, aproveitar já agradecer Vossa Excelência por ter disponibilizado assim o carro desta casa para que nos conduzíssemos até Salvador, a fim de, junto aos representantes, aos deputados, pudéssemos pleitear alguma coisa para este município, para as comunidades. E dizer, senhor presidente,
que falar da questão das mídias, das redes sociais, às vezes tem aparecido comentários que, em sua partes, não são verídicos, e mesmo os que são verídicos, acho que as pessoas que o fazem não têm coragem de mencionar. São textos sem autor. E quando, na manhã de hoje, o colega Miron nos encaminhou uma mensagem, né, de autor desconhecido, no que diz que os vereadores de Piatã, Jusce, Gilson, Rony, Mironzinho, foram a Salvador parar na UPB, pedir e pressionar os deputados federais a votarem na PEC que prorroga os mandatos de prefeito e vereadores por mais 2 anos. Eles não querem eleição no próximo ano. Será que estão com medo de perder e querem garantir mais 2 anos de mandato, sem que passe pela aprovação do povo, ou seja, pelo voto? Eu quero aqui deixar claro que quem tem medo não entra em política. Quando você entra, você sabe que política é um jogo, você entra para ganhar, mas às vezes você pode perder. É igual no jogo, nenhum jogador entra no campo para perder, mas às vezes, no decorrer, se perde. E deixar claro que não fomos a Salvador pedir prorrogação de mandato. Não. Sim, há uma luta de prefeitos e vereadores no sentido de que não que seja prorrogado o mandato, mas que haja uma unificação das eleições, no sentido de que haja uma economia para o país. Para os senhores terem ideia, se gasta de dinheiro público em uma eleição municipal mais de 3 bilhões de dólares. Não é nem de reais, é de dólares. Dinheiro esse que deveria ser investido na saúde, na educação, em moradias. O ano passado, na eleição de presidente em 2018, só no primeiro turno foram gastos 2 bilhões e 600 milhões de reais de dinheiro público. 73% foi de recurso público gasto na eleição. Dinheiro esse que deveria ser investido no que aqui já citei, em saúde, educação e tantas outras coisas. Na Holanda se gasta com dinheiro público em eleições 35%, enquanto aqui no Brasil gasta mais de 70%. Então, a unificação das eleições, ela vem no sentido de economizar. Você estaria tendo uma única eleição, seria um único gasto. Então, é nesse sentido que as pessoas estão pedindo a unificação das eleições. E ontem nós não fomos especificamente a Salvador para isso, já estávamos agendados. Coincidiu que ontem teve aquele evento e não vi mal nenhum em participar, né? Como estava presente também o prefeito, o secretário, que provavelmente também foi a Salvador também para outros motivos, porque a gente viu aqui o governador ontem assinou com mais de 40 prefeitos da Chapada o consórcio para a construção de policlínicas, e o prefeito estava lá também assinando. A policlínica da Chapada será construída em Itaberaba, e mais uma vez aqui parabenizar o governador Rui Costa pela sua atuação, pelo seu excelente trabalho, principalmente na área da saúde, e que esta policlínica que será construída em Itaberaba irá muito ajudar a população da Chapada Diamantina. As pessoas não terão assim mais que se deslocar a Salvador para fazer alguns exames complementares de alta complexidade, que hoje isso é feito em Vitória da Conquista, Salvador. As policlínicas elas oferecem mais de 20 especialidades. Quer dizer, hoje para se fazer uma ressonância você tem que ir até Salvador. Com a policlínica, você terá a oportunidade de estar fazendo isso em Itaberaba, fica mais próximo. Então, ontem foi dado esse primeiro passo, que foi assinar esse consórcio, e assim, já tem o terreno lá em Itaberaba, e assim que sair a licitação, se dará a construção dessa policlínica. Uma grande obra para o nosso estado, para a nossa região. Ontem também os prefeitos e vereadores estavam em Salvador lutando pelo Pacto Federativo. A gente sabe que a maior parte do recurso
né, dos recursos que são arrecadados, eles ficam com o governo do Estado, o governo federal. Mais de 60% fica com o governo. Quando, na verdade, para os municípios apenas vem 15% e para o Estado vem 25%. E a gente precisa esclarecer que as pessoas não moram na União, as pessoas não moram no Estado, as pessoas moram no município. É aqui que elas recebem os serviços, aqui que são ofertados serviços de saúde, de educação, é onde moram as pessoas, e as pessoas moram nos municípios. Então, a luta pelo Pacto Federativo é para que a distribuição seja feita de maneira correta, que os municípios onde as pessoas vivem fiquem com a maior parte dos recursos. Então, é esta luta também. E, em relação à prorrogação, quando fala de unificação de eleição, ela pode ser prorrogando mais 2 anos, como ela pode ser tendo um mandato de 2 anos, que se tem eleição ano que vem, e que o mandato seja de 2 anos, aí unifica em 2022. Então, a luta é pela economia. E, em relação à pessoa que colocou, que eu não sei quem é um autor desconhecido, né? Fica difícil de se responder uma pessoa que a gente não sabe quem é, mas certamente essa pessoa está ouvindo dizer que, em momento algum, tenho medo de eleição. Se a eleição for amanhã, estou disposto, pronto para disputar. Tenho consciência do trabalho que tem feito, e quem tem o poder de voto é o povo. Amanhã, daqui 2 anos, daqui 3, daqui 4, daqui 5, quem tem poder de voto é o povo. É o povo que lá na hora, entre ele e a urna, aí sem ninguém pressionar, sem medo, livre, se sentindo livre, porque ali está apenas ele e a urna, é ele que decide. Então, a gente não tem medo. Eu não tenho medo. Se a eleição for amanhã, eu vou para a eleição. Se o povo achar que os mandatos devem ser prorrogados, é o povo que vai dizer isso. Não é uma PEC que vai dizer. A PEC pode prorrogar por 2 anos, e depois de 2 anos vai vir eleições, e aí quem vai dizer se vai continuar ou não é o povo. Então, para o autor desconhecido, eu digo, não tenho medo de eleição. Se for amanhã, eu irei. Se for daqui 2 anos, eu irei, assim se Deus permitir. Se for daqui 3, eu irei. Se for daqui 4, eu irei. Não tenho medo de disputar a eleição para vereador e nem para outro cargo, se possível for. Deixo claro que estou pronto para trabalhar em prol do meu município. Concedido, nobre. Senhor vereador, quero parabenizar não pelo que você falou agora, também pelo que você falou, mas pela atuação que tem aqui nessa Câmara. Cada dia você nos surpreende pelo seu entendimento, pelo seu aprendizado, e quero deixar também falar a fala sua, as minhas, e quero parabenizar, vereador. Obrigado. Vossa Excelência concede a parte, não, vereador? Sim, nobre vereador. Gostaria de parabenizá-lo e dizer que fico muito orgulhoso de participar de um grupo que Vossa Excelência é atuante, Vossa Excelência faz parte. E quero dizer que quando estivemos em Salvador, lá fomos para outro interesse. Só que, no movimento que foi feito, acabamos participando daquele movimento. Mas eu quero dizer que sou muito orgulhoso de estar num grupo que Vossa Excelência faz parte, e continue assim, que Vossa Excelência, o futuro de Vossa Excelência é grande, pode ter certeza. Muito obrigado, nobre vereador. Obrigado, nobre. Eu que agradeço por fazer parte, né, desse grupo. Eu que agradeço ao povo de Piatã por ter me dado a oportunidade de representá-los. E aproveito aqui também para me dar um abraço a todos que estão nos assistindo, aos nobres cidadãos piataenses, bravos, que saíram dessa cidade para batalhar, como diz, em busca de melhoria de vida em tantos outros estados deste país, em São Paulo e em tantos outros. A todas as pessoas de Núbia, de Cabral e aqui de Piatã, que estão fora do município, na labuta do dia a dia, trabalhando para que tenham uma condição melhor de vida, fica aí meu abraço. Dizer também que ontem em Salvador
estivemos no gabinete do deputado Marquinhos Viana, reivindicando alguns benefícios para as comunidades. Estivemos também ali com o senador Otto, né, o qual também entregamos a ele uma solicitação, reivindicação, né, pedindo melhorias para a estrada de Núbia, na verdade solicitando um asfalto, quando não possível um asfalto que seja feito um cascalhamento de boa qualidade, porque o povo daquela região merece. A gente sabe o grande fluxo de carro vindo e voltando de Núbia. Sabemos que também foi uma promessa do senador na época da campanha, e cobramos do senador, né, que faça, lute, na verdade, pelo asfalto para ligar Piatã e Núbia. Quando não possível, que a gente sabe das dificuldades, que faça um melhoramento, mas que seja feito de qualidade. Mas, na verdade, a luta, não só minha, não só dos vereadores de oposição, mas dos vereadores, nós que votamos nos deputados, que votamos nos senadores, temos que lutar e pedir para que, de fato, faça o asfalto até Núbia. Né? Então, foi também uma das nossas reivindicações. Estivemos ali também com o presidente da Assembleia, o deputado Nelson Leal, e no qual o nobre vereador Júcio até participou de uma audiência pública que estava sendo promovida ali pelo TRE, e ainda existe no estado da Bahia apenas 73% da população fez a biometria, e ainda tem um grande número de pessoas, de eleitores que precisam fazer. O TRE, em parceria com os municípios, vai instalar postos em cada município para poder agilizar o serviço, para que as pessoas possam fazer a sua biometria. E ali solicitamos, né, o vereador Jussi com os demais, solicitamos ao deputado Nelson Leal para que se colocasse também esse posto para a biometria no distrito de Núbia e de Cabralha, facilitando assim a vida das pessoas, porque a gente sabe da dificuldade que as pessoas têm de deslocarem do distrito de Núbia, de Cabralha, por várias questões, tem pessoas até por questões financeiras. Então, foi o pedido do vereador Júcio e nós, vereadores, ao deputado Nelson Leal, para que pudesse viabilizar esses postos para o distrito de Cabralha e de Núbia. O deputado assim se prontificou, que hoje estaria, né, em reunião com o presidente do TRE e estaria colocando essa solicitação. Então, a nossa ida a Salvador foi nesse sentido, no sentido de buscar melhorias para o município, de reivindicar melhorias para as comunidades. E dizer que iremos mais vezes, né, tem outras demandas a pleitear, às vezes a gente vai, como o dia ontem foi desse movimento, não deu para a gente ir em outros lugares que deveríamos e que queríamos ir, mas retornaremos em outra oportunidade. Dizer também ao líder do governo, reforçar aqui a fala do vereador Júcio, em questão está aí Meire e Neuza, né, pleiteando aí nessa luta para a construção dessa casa, dessa família de Cabralha que necessita, e a gente tem certeza que, mais uma vez, não só a administração, como também as pessoas da cidade irá se mobilizar no sentido de dar dignidade a essa família, de dar a essa família um local para que elas possam morar. A gente sabe que temos na Constituição dizendo que moradia é direito de todos, mas, infelizmente, nem tudo que está no papel, ele sai do papel. É triste e lamentável a situação, mas a gente tem que continuar lutando e fazendo, acho que um ajudando daqui, outro de lá é possível, e amenizando o sofrimento das pessoas. Né? Quero aqui, no mais, agradecer e dizer que estamos aí, pronto para a luta, pronto para a batalha, e com Deus na frente, com certeza, iremos até onde Ele nos permitir. E, mais uma vez, fica o recado ao autor desconhecido. Não temos medo de eleição. Se for para ir, amanhã a gente vai. Muito obrigado. Eu que agradeço, vereador. É um texto lamentável e infeliz, porque quem tem medo de eleição não disputa. Se já disputou, não tem medo. Né? Eu gostaria de me referir aqui, no tocante às redes sociais, a um fake news que ocorreu aí com o ex-prefeito Alencar, né? Onde ele se encontrou com o comandante da PM e tal, e que pediu que as blitz continuassem no município. Eu gostaria de lamentar. Acho que não se faz política dessa forma, porque ontem foi com o ex-prefeito, amanhã pode ser com qualquer um de nós. Então a gente tem que combater
esse tipo de atitude e me congratular com o ex-prefeito. Eu acho um absurdo, eu acho que qualquer cidadão piataense não faria tal reivindicação à APM, e conhecendo o ex-prefeito como conheço, tenho certeza absoluta que se ele esteve lá foi para tentar nos ajudar com essa questão. Achei infeliz o vídeo que o ex-prefeito publicou no momento que ele disse que a gente, os vereadores, esteve reunido e que não conseguimos nada. Não é verdade, o resultado está aí, né? Mas eu acho que ele, assim como nós, quando tivemos com o comandante da PM, nós fomos pedir ajuda, nós fomos pedir para que se tratasse o nosso município com sua peculiaridade. Acho que ele também, quando se reuniu, foi com o mesmo intuito. Então, é somando que se constrói as coisas, mas de qualquer forma eu lamento, não sei também, como o Rony colocou, o autor é desconhecido, não sei quem fez, mas foi infeliz e é lamentável. Não se faz política dessa forma. Com a palavra, o vereador Scholle. Excelentíssimo senhor presidente, caros colegas vereadores, e em nome do chefe de cartório, Alessandro, e o saldo dos demais presentes. Eu gostaria aqui de aplaudir os vereadores que tiveram na capital, e eu acho que, independente de lado partidário, quando uma liderança sai do nosso município para buscar recurso para o nosso povo, merece aplauso. E quero deixar aqui, parabenizar aos vereadores que lá estiveram e esperamos que as reivindicações de vocês tragam fruto para o nosso município. Eu gostaria, senhor presidente, também de deixar registrado aqui na casa o trabalho realizado com as máquinas da prefeitura no distrito de Núbia, embora ainda foi atendido pequenas comunidades, necessita de muito mais, porque essa patroa ela ficou lá com problema em torno de 10 dias sem trabalhar. Então, às vezes, para o vereador de cá, que também tem suas reivindicações, acha que está trabalhando todos os dias, e na realidade ela ficou parada em torno de 10 dias. Embora o operador ele tenha trabalhado até às 6 da noite, a gente tem que deixar aqui também o nosso agradecimento a esse funcionário, que é Matheus, e as estradas que foram atendidas, a gente pode garantir para vocês que o povo das comunidades estão extremamente contentes. Inclusive, da estrada que o vereador Zé Hélio acompanhou, várias pessoas chegaram em mim para dizer aquela estrada que liga a divisa de Rio do Pires, várias pessoas de lá me disseram, somente quando foi feito o encascalhamento esteve como está agora. Então, quando quer fazer, faz. E Matheus é um bom operador e aquele povo está contente. Está fazendo mais algumas, como, por exemplo, a comunidade de Santo Antônio, estão extremamente contentes e disseram que há muito tempo, ou praticamente, nunca foi feito o trabalho que foi realizado lá agora, com os maquinários da prefeitura. Quero agradecer aí a administração. A Estrada da Extrema foi uma parceria da Prefeitura Municipal com uma empresa de mineração que está naquela comunidade, que também está fazendo de forma maravilhosa a estrada. Deixa aqui registrado e agradecendo àquela empresa que está lá concluindo essa obra que é a estrada que liga Extrema a Inúbia. Então é isso, gente. O que eu tinha de falar, só tenho a agradecer e parabenizar mais uma vez os nossos colegas. Eu cumprimento também os vereadores que estiveram nessa comitiva em Salvador. Eu acho que é o nosso papel, né? Na verdade, a gente vira cabo eleitoral dos deputados aqui em época de eleição para que ele nos ajude a desenvolver o nosso município, para que traga
benefício para a nossa população. E se ficarmos aqui sentados, obviamente, esses benefícios não vão chegar. Então, os vereadores estão de parabéns. Dizer que essa questão da unificação das eleições é um movimento que tem crescido no país, né? O meu posicionamento é contra, eu acho que eu não aguento mais prorrogar 2 anos de mandato, mas é uma luta pertinente, né? Dizer que é uma PEC do senador Peninha, e o movimento tem crescido no país para unificar as eleições, visando justamente a questão da economia, né? Já é uma pauta que vem sendo debatida já há muitos anos, se não me falha a memória, tem 7 projetos de lei nesse sentido no Congresso Nacional. É um pleito antigo e que tem tomado corpo no país, e ontem os vereadores estiveram em Salvador e bateu com a data da Marcha dos Prefeitos, no qual a UVB, a União dos Vereadores da Bahia, se manifestou a favor da unificação das eleições. A bandeira da UVB é para que se unifique. Os vereadores estavam lá e participaram, o que é normal, são vereadores na sede da UPB, né? O que não quer dizer, algumas pessoas que ali estavam têm um posicionamento contra, sobretudo prefeitos, né? A marcha dos prefeitos, outras demandas, como a questão da policlínica, que foi assinado ontem pelo consórcio Chapada Forte, que também foi assinado por outros consórcios regionais, onde ainda não existem as policlínicas. As policlínicas será administrada pelo Estado e pelos municípios, com recursos do Estado e do município, com funcionários do município, se não me falha a memória. Acho que nós votamos nesta casa já autorizando o Executivo a ceder funcionários para o consórcio, no sentido de atender a policlínica, né? E eu acho que política se faz na política, a gente tem um momento de se fazer política. Política é um jogo de ideias, né? A gente tem uma ideia, outras pessoas têm outras, e nós vamos disputar isso nas urnas, ver qual é a ideia melhor, em que ideia que a população vai votar. No momento, nós estamos no momento de trabalho. A gente tem que deixar a política para o ano que vem, para o período eleitoral, né? Acho que a gente está no momento de trabalho. Os vereadores me agradeceram aí pela disponibilidade do carro. O carro não é meu, o carro é da Câmara. Dentro das nossas possibilidades, sempre que possível, está à disposição dos companheiros. Quando assumi essa presidência, foi para buscar melhor condição de trabalho para mim, como presidente, e para os vereadores. Isso vocês podem contar comigo, com essa mesa diretora, comigo como presidente da mesa diretora, para o que for para melhorar a condição de trabalho, a condição de locomoção, a condição de todas as condições de trabalho. A gente está à disposição, inclusive aberto aí para ideias, né? O vereador que tiver alguma ideia, nos procure, que a gente vai estar à disposição dos companheiros. Algum líder vai falar pela liderança? Eu não tenho mais inscrito. Eu gostaria. Mais algum líder vai falar? Gostaria, senhor presidente. Então, o líder do PSD. Eu gostaria de ressaltar aqui também que a reivindicação que nós fizemos praticamente um ano atrás, não foi só eu, do trator, para as comunidades referidas, foi eu e o nobre colega Gilson. A participação é de nós dois com o deputado Marquinhos Viana. Gostaria também, senhor presidente, de mencionar, falar, porque o intuito nosso de ir para Salvador nesse fim de semana foi de fazer algumas reivindicações. Só que o momento lá envolveu esse movimento da PEC. Como nós, vereadores, poderíamos reivindicar se os deputados estavam tudo na marcha e de lá vieram tudo para a Assembleia? Então, o momento, a gente também está junto, participando. A unificação das eleições. Depois é que nós fomos fazer as nossas reivindicações. Então, é de uma infelicidade tremenda
o autor desse texto nas redes sociais. Poderia também ter conhecimento do que o objetivo, a finalidade que nós fomos em Salvador. Essas são as minhas palavras, senhor presidente. Obrigado. Eu que agradeço, vereador. Com a palavra, o líder da oposição, Júlio Erlando. Senhor presidente, como o Rony disse, eu participei de uma audiência pública com diversos deputados estaduais, diversos deputados federais, com o presidente do TRE da Bahia, Jataí, doutor Jataí, e lá foram feitos questionamentos em relação aos distritos, por questão da digital. A complicância em relação a estar trazendo o eleitor em si até a cidade mais próxima, a complicância, que seria melhor que, se pudesse, no caso, abrir um pré-posto, um posto nos distritos, uns dias convocando, por exemplo, as lideranças, como nós, vereadores, associações, que comunicasse para o povo que aquele dia que ali ia estar o cartório eleitoral, para as pessoas procurarem e fazer para fazer a digital e aí para facilitar. Então fica aqui também para os nobres vereadores que não forem em Salvador, se no caso, provavelmente a prefeitura vai ser comunicada, que isso deve ser uma parceria com a prefeitura, o TRE e prefeitura, para que as pessoas, no caso, comecem a comunicar para que a gente atinja o 100%, que as pessoas votem no que achar que é melhor. Senhor presidente, outro questionamento, logo no começo, quando foi feito o precatório, que foi liberado o dinheiro, eu encaminhei um ofício para o Executivo, para que falasse o número da conta, o valor que estava depositado, e nunca tive uma resposta em relação a isso. Não sei como esse dinheiro anda, como está, eu acho um verdadeiro absurdo. Tenho dificuldade, estou até indo Salvador já por essas questões, por questão, o Ministério Público, por ser um substituto, vem poucos dias aqui em Piatã, e quando vem é muita demanda, fica difícil, então fica nessa situação. É uma situação difícil, um dinheiro relativamente alto, que um valor de um precatório desse aplicado, 8 milhões, que é o 60% do professor, que eu imagino que seja isso. Ele tem um rendimento por mês de um valor bem alto, se ele tiver aplicado, ele tem um rendimento muito bom, então espero que esteja aplicado e que esse dinheiro aplicado também ele seja repassado para o professor. Se o direito for do professor, que ele seja todo distribuído em relação ao professor. Senhor presidente, também tive aqui um dia, no começo do ano, numa das primeiras sessões, pedi que Vossa Excelência convocasse ou convidasse o secretário de Educação para que viesse a essa casa, para que a gente tirasse algumas dúvidas. E até agora nunca recebemos respostas. O secretário foi convidado. Se Vossa Excelência solicitar a convocação, a gente coloca em votação. Eu espero que, no caso, que o secretário compareça. Tem uma dúvida, ninguém sabe quem é o secretário, na verdade, porque fala um e quem responde é o outro. Então, que venha à casa para que a gente tire algumas dúvidas. Se Vossa Excelência puder consultar o plenário, seria excelente para que... Vossa Excelência está me requerendo Sim, com certeza. Então, o plenário será consultado. Pronto. E tem aqui também, senhor presidente, outro dia também, na rua de Núbia, eu já disse que eu não estou aqui para ficar reivindicando tapa-buraco em rua. Eu estou aqui para falar em calçamento, para falar em pavimentação. Tapa-buraco não é coisa de rua. Tapa-buraco é na estrada. Mas, na verdade, eu vejo as dificuldades de prefeitura, porque eu já fui dos dois lados. Fui cara e fui coroa. Então, eu vejo das dificuldades. Eu vejo, por exemplo, tem uma rua, que chama Rua da Passagem da Cruz, casa de Tom em Galego e tal. Aquela rua está intransitável, não passa carro. É jogar uma terra, que eu estou dizendo mais uma vez, eu sou vereador para estar discutindo pavimentação, calçamento. Mas eu também, como eu estou acabando de dizer, eu vejo as dificuldades. Agora espero que tome providência para que a pessoa não fique isolado. Aquilo é pouco distante, resolve o caso. A Passagem da Cruz,
É uma reivindicação do povo ali, sempre pedindo por que não arruma a estrada da Passagem da Cruz. Tem alguns moradores ali, a gente que sempre está frequentando, tem alguns que trabalham até na mesma atividade da gente. E lá fica questionando a gente, por que não arruma essa estrada, por que não arruma? Uma das coisas que eu quero dizer, salário de vereador não é para arrumar estrada. Quem arruma estrada é prefeitura. O vereador, quando ele faz essa parte de estar contribuindo com alguma coisa, isso é coisa do vereador em si, porque o dinheiro dele não é para fazer isso. Então, espero que a prefeitura cumpra com sua obrigação e faça isso que eu estou pleiteando aqui, para que tome essa providência. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço, nobre líder. Estamos consultando o regimento da casa aqui para... em momentos passados se convocou secretários aqui nesta casa com requerimento verbal. E o regimento ele não admite. Tem que ser por decreto legislativo. Aí eu pediria que Vossa Excelência nos encaminhe para que a gente apresente aos vereadores para que eles votem, né? O requerimento está no artigo 375 aqui do regimento interno. Ele diz o seguinte: os secretários municipais poderão ser convocados pela Câmara Municipal mediante decreto legislativo, conforme determinado pela Lei Orgânica Municipal, onde está consultando a Lei Orgânica. O requerimento de convocação poderia ser proposto por qualquer vereador ou membro da comissão e encaminhado à presidência da Câmara. O requerimento deverá indicar explicitamente o motivo da convocação, especificando os quesitos que serão propostos ao secretário municipal. Aprovado o requerimento de convocação pela maioria dos vereadores, o presidente da Câmara expedirá ofício ao prefeito para que este informe ao secretário municipal o dia e hora da reunião extraordinária da sessão legislativa ordinária com a antecedência mínima de 8 dias. Então, eu peço a Vossa Excelência que nos encaminhe um requerimento com a pauta, o que vai ser questionado, que nós oficiaremos ao prefeito municipal a convocação do secretário. Com certeza encaminharei. Agora, quero dizer que não sei se é ex, se é atual, quando o professor Zalmir era secretário, sempre quando havia algum questionamento aqui, ele, não sei, assistindo, sempre era comunicado por alguém, ele sempre estava vindo aqui e tirava as dúvidas da gente. Agora, na verdade mesmo, eu não sei nem quem é o secretário, se é o Zalmir ou se é o Max. Então, na verdade, Vossa Excelência pode me informar se Vossa Excelência tem conhecimento? Não, eu tenho conhecimento do que está decretado, que é Max. Mas eu não vejo também posicionamento do secretário de fato, de direito. Eu não vejo posicionamento dele como secretário. Lamento muito, entendeu, o que está acontecendo na Secretaria de Educação e também gostaria de esclarecimentos. Pronto. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria de pedir, Vossa Excelência, só um minuto, quebrando assim o protocolo. Fica à vontade, vereador. Com motivo de esclarecimento, de esquecimento. É somente para deixar meu voto de pesar pelo falecimento ontem, né, de José Quirino Neto, conhecido José Quirino. Ocorrido ontem, ele teve uma parada cardíaca. E dizer que ele estava ali no centro de acolhimento de idoso desde o mês de janeiro, que estava ali com a gente. Mas, infelizmente, ontem teve essa parada cardíaca e veio a óbito. Deixar aqui também meus agradecimentos aos funcionários da casa, que de maneira carinhosa cuidou dele durante esses 4 meses. Eu solicito que esteja registrado em ata. Eu aproveito para deixar os meus votos de pesar também aos familiares de Miguel do Vieira, que veio a óbito também, acho que ontem, pela manhã. Eu gostaria de que registrasse em ata também os votos de pesar desta casa aos familiares de Miguel. E sem mais a tratar nessa sessão, com o coração muito grato a Deus pela oportunidade de estar à frente desse trabalho por mais uma vez. Muito agradecido aos funcionários da casa, a todos os vereadores. Eu declaro encerrada essa sessão legislativa. Muito obrigado a todos.